Graça, paz e misericórdia esteja com todos vocês. Meus amigos, meus irmãos em Cristo, gostaria de compartilhar com você acerca do tema O Deus que Salva. O rei Davi, no capítulo 20 dos Salmos, ele nos diz de que maneira Deus age na vida do seu povo em meio às tormentas. O versículo 1 nós encontramos o seguinte texto: que o Senhor lhe responda no dia da tribulação. Que o nome do Deus de Jacó o proteja. Que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha. O rei Davi enfrentou as suas lutas dentro do palácio com o seu filho Absalão, que queria tomá-lo do poder, insuflando o povo para fazer aquele golpe de Estado para se tornar rei. Davi não sofreu apenas com o seu filho Absalão, mas Davi também sofreu por perseguições de seus inimigos. Quando não era assim, era com a sua própria luta contra o seu próprio pecado. O povo de Deus passa por vezes, outras, momentos difíceis, momentos de dificuldade, angústia. Então, nós podemos dizer que Deus salva o seu povo de três maneiras. Primeiro, Deus aqui respondendo. A impressão que nós temos quando nós estamos passando algum tipo de dificuldade é que Deus não está nos ouvindo. Deus se ausentou. Ele me deixou só. Não, Deus nunca deixa seu povo só. Devemos lembrar da palavra de Jesus que diz: eis-me convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em momento de angústia, de tribulação, nós devemos ponderar as promessas de Deus. Não é porque o povo de Deus está passando por alguma angústia, por alguma tribulação, que Deus se ausentou do seu povo. O sofrimento também é pedagógico, ele ensina. E o povo cresce muito mais no deserto do que numa colônia de férias. E Davi diz aqui que o Senhor lhe responda no dia da angústia. Então, temos um Deus que nos socorre ouvindo as nossas orações. Lembra que disse para Moisés? Eu tenho visto e ouvido o clamor do meu povo lá no Egito, e por isso descerei para livrá-lo, para libertá-lo. Deus não fica de cadeira cativa assistindo o seu povo lá na redoma, na arena da vida. Não, Deus entra, Deus vai na frente. Deus é aquele que quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Deus é aquele que apazigua a guerra, a situação. Deus traz a bonança. Então, Deus ouve sim a oração do seu povo. Em segundo lugar, Deus salva o seu povo o protegendo. Deus salva agora o protegendo, não só respondendo a sua oração, não só ouvindo a sua oração, salvando o seu povo, mas Deus agora está protegendo a cabeça de seus servos no meio da batalha. Davi diz que o nome do Deus de Jacó o proteja. Jacó, um dos patriarcas, estava correndo de seu irmão Absalão, fugido por ter usurpado a bênção da primogenitura, e Esaú, não Absalão, Jacó estava fugindo de Esaú, e queria matá-lo por ter roubado a sua bênção da primogenitura. E Jacó estava no relento do deserto, coloca uma pedra como travesseiro e descansa. E naquela madrugada Deus se revela a ele, quando ele vê o céu aberto, uma escada, anjos subindo e descendo, e o Senhor se revela a Jacó, dizendo: eu sou Deus de teus pais, Abraão e Isaque.
E Jacó não sabia quem era. E Jacó faz um voto a Deus que se Deus o protegesse na sua saída, na sua jornada, ele o serviria. E assim o foi. Jacó fez um voto com Deus e Deus então foi o Deus de Jacó, o Deus do pacto. Então Jacó foi protegido. Jacó saiu com um cajado e volta pejado das bênçãos do Altíssimo. Vem rico da casa de Labão. Então Deus protegeu Jacó na sua jornada, no ingresso à terra de Labão, e retorna em paz. E Esaú não o mata, pelo contrário, o abraça e o beija. Deus protegeu Jacó. Por isso que deve dizendo que o Deus de Jacó o proteja. Então, Deus é dessa maneira que age de maneira salvadora, protegendo o seu povo no meio da angústia, protegendo no meio da tormenta, protegendo no meio da fornalha acesa. Lembra? Cedraque, Mesaque e Abednego? Na fornalha 7 vezes mais quente. Então, meus queridos, se a fornalha tem estado quente, o Senhor com a sua presença sopra e apaga aquele fogo. Cedraque, Mesaque e Abednego saíram vivos da fornalha. Daniel na cova dos leões, perseguido por seus inimigos invejosos, foi posto na cova dos leões e Deus visitou Daniel na cova dos leões e protegeu Daniel, seu servo. E no dia seguinte, Dário sai alegre correndo, que não havia nem comido, saiu correndo para ver Daniel. E Daniel disse: sim, estou vivo. Deus protegeu Daniel. Deus protegeu os seus servos, apóstolos. Então, Deus nos salva nos protegendo, mas em terceiro e último lugar, Deus nos salva nos sustentando no meio da tormenta, no meio da batalha, no meio do conflito, no meio da angústia, no meio da dor, no meio da tribulação. Deus nos sustenta, então Deus está nos salvando. Os apóstolos estavam aflitos no barco. O vendaval, o lago estava revoltoso com o tempo, eles estavam aflitos e o Senhor aquietou a tormenta do coração dos apóstolos, dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? E aí o Senhor repreende o vento, sossegou o vento, aquietou o mar e houve grande bonança. Jesus trouxe grande bonança ao coração dos apóstolos. Sustentou a sua fé, sustentou o seu ânimo, renovou a sua coragem. Então Deus age na vida do seu povo quando Ele sustenta, Ele que sustenta a nossa sorte, Ele que sustenta a nossa vida. Então não pense que porque estamos passando por essa dificuldade, por aquela dificuldade, por aquela aprovação, que o Senhor se ausentou. Deus não está ausente, Deus está bem presente. É isso que o Salmo 46 diz: o Senhor é socorro bem presente em tempo de angústia. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E diz: o socorro do Senhor é bem presente. Então, nesses momentos, oremos ao Senhor. Oremos porque Ele ouve, Ele responde. Peça para que Deus lhe dê graça no momento de dificuldade. Peça para que Deus lhe fortaleça, lhe sustente a vida no meio da dificuldade, no meio das intempéries, dos maus tempos. E certamente o Senhor estará enviando para você socorro dos altos céus. Foi isso que Davi disse, que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha, o sustenha. Deus envia socorro dos céus quando o seu povo está passando por dificuldades. Que Deus, por sua graça, lhe abençoe, porque Deus nos salva respondendo a nossa oração, porque Deus nos salva protegendo a nossa vida, porque Deus nos salva sustentando a nossa caminhada em momentos de angústia, em momentos de dificuldade. O Senhor Jesus nos disse:
Eis-me convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então oremos, os céus estão abertos, esperando os nossos clamores. Que Deus te abençoe, que Deus responda às suas orações em tempo de angústia, que Deus o proteja, que Deus o sustente nas suas adversidades. Que Deus te abençoe. Amém e amém.